E a Renata está aqui para compartilhar conhecimentos com a nossa audiência, com as nossas plataformas, porque nós estamos no Setembro Amarelo. Isso aí. Setembro Amarelo, então, é uma campanha e eu já começo aqui, Renata, te falando de uma... Não sei se posso falar que é uma polêmica, mas é um assunto que tomou conta das redes sociais, pelo menos eu participei de alguns momentos aí que eu tenho visto nas redes sociais sobre a campanha Setembro Amarelo, porque a campanha surgiu justamente para conscientizar, para chamar atenção para esse tema, né? E está tendo um movimento nas redes sociais que diz o seguinte, ó, o que acontece nas empresas, por exemplo? Fazem algumas ações Setembro Amarelo, tá? Para constar, né? Para ficar bem bonitinho na fita, mas são os outros 11 meses, tem que bater meta, tem que apresentar resultado, quer dizer, compromete um pouco a saúde mental das pessoas, seja no ambiente organizacional, seja em outros ambientes também. E aí muita gente está criticando a campanha que surgiu, que tem um propósito muito bom, mas está criticando que realmente é superficial as ações que estão acontecendo. Não se vai ao fundo, ou pelo menos não se resolve com essas ações um problema mundial, que a gente sabe que está crescendo muito, né? A questão da saúde mental. Você concorda com isso ou acha que não, que a campanha realmente é válida e precisa apenas ser colocada em prática de outra forma? Concordo com as duas posições, né? O Setembro Amarelo, ele vem para chamar uma atenção e dar talvez uma exclusividade de um mês, como todos os outros meses têm, né? Várias campanhas. Tem o Janeiro Branco, né? Que também é com relação à saúde mental. Então, ele vem para poder trazer o assunto mais, né? Mais em pauta, estar mais na cabeça e na boca do povo, digamos, para poder realmente conscientizar as pessoas, né, de que sim, a saúde mental é importante, sim, a depressão existe e sim, né, a gente precisa trabalhar e focar e pensar na prevenção à vida, né, que realmente as pessoas consigam olhar para suas vidas de uma forma diferente e para o outro, para quem está do seu lado. Porque é isso que falta um pouco às vezes, né? O olhar para o outro para enxergar o que está acontecendo. A gente está tão na correria, sempre tocando cada um o seu, que às vezes tem uma pessoa do nosso lado que não está tão bem assim. Então, mas ao mesmo tempo eu concordo, né, com essa polêmica, porque realmente acho que na nossa cidade, no nosso estado, e inclusive o nosso estado dentro de todos os estados, né, do Brasil, é o estado que tem maior índice de suicídio. Ainda é o Rio Grande do Sul? Ainda é o Rio Grande do Sul que tem o maior índice. E alguns ainda, né, não tem como tu ter uma certeza do porquê é o Rio Grande do Sul, mas muitos fatores indicam que é a questão cultural, né, que a gente tem essa coisa de vamos trabalhar, vamos se esforçar, vamos, né? A gente tem não temos tempo para perder para sofrendo, né? Quem está sofrendo é porque não tem o que fazer. A gente tem essa cultura muito machista ainda que acaba indo nessa direção de que a gente é um povo muito batalhador. Então, como é que a gente se permite sofrer quando a gente é desse jeito, né? E aí vamos trazer para essa polêmica isso. Ao mesmo tempo que as empresas precisam trazer o Setembro Amarelo dentro dela para trabalhar, como trazem outros, né? O Novembro Azul, enfim, todas essas outras questões, elas ficam no meio do caminho, porque também precisa cobrar a produtividade, também precisa cobrar o comprometimento do seu funcionário. Só que o seu funcionário também está no direito de daqui a pouco achar que é meio contraditório, né? Ele estar o ano inteiro sendo cobrado, sendo chamado a atenção. Para bater metas. Para meta, para produtividade. E aí lá no setembro, daqui a pouco, né? Não, a gente se preocupa com vocês. Não condiz, né? Não condiz. A teoria com a prática. Fica contraditório. O que eu não acho que significa que a gente deveria boicotar, né, Margot? Porque assim... tudo bem que a gente não deve aceitar migalhas, mas pelo menos tem uma vez por ano um momento em que se preocupa com isso. E vai muitas vezes do posicionamento das próprias pessoas, né?
Até que ponto eu estou olhando para o meu trabalho e estou entendendo que ele não está me fazendo bem? E aí eu estou lá dentro ainda por quê? Sim, pela necessidade, né? Porque eu preciso pagar as contas, sustentar minha família. Mas assim, tu tá esperando que a empresa faça isso por ti também. Então a gente tem que cuidar esse meio do caminho, porque a gente tem uma tendência, o ser humano de uma forma geral, a muito mais reclamar do que agir, do que fazer, do que buscar soluções. Então eu acho que sim, concordo que existe, né, uma dualidade aí de pensamento, né, entre sim, eles se preocupam uma vez por ano e depois, né, estão lá macetando em cima, mas eu acho que também, pelo menos tem esse mês, que existe uma mobilização e uma sensibilização maior das pessoas de uma forma geral com o assunto. Exatamente, como você falou, né, Renata? Parte da pessoa, né? Se Exatamente. posicionar e se conscientizar do que quer para sua vida também, Uhum, né? uhum. Porque ninguém vai reger a sua vida, né? Cada É. pessoa tem que tomar a decisão de Uhum. definir, tomar as decisões. Mas falando de busca de felicidade, de que forma se busca a felicidade? Em primeiro Tão lugar, esperada felicidade. em primeiro lugar, se conhecendo, né, Margot? Muitas pessoas acabam por não saber o que gostam, o que querem, o que é importante para elas. Elas não sabem nem para onde buscar isso, elas não sabem nem onde procurar. E, enfim, a felicidade absoluta, né? Em todo momento ela não existe. Não existe, É isso é utópico certo. isso aí, né? Pelo amor de Utopia. Deus. A gente consegue ter momentos alegres, momentos felizes, e isso é em detalhes. Não é, eu consegui comprar uma casa. Era o meu sonho comprar uma casa. Tá, e aí comprou a casa. Quanto tempo tu comemorou depois que tu comprou a casa, né? Então, assim, a felicidade, ela tá no dia a dia. Ela tá num bom café com um amigo. Ela tá num almoço de família. Ela tá no dia a dia. Então, a gente precisa valorizar os momentos. É assim que a gente encontra a felicidade. E os pensamentos ruins? Quando a gente tem os pensamentos ruins na questão aí da psicologia, como é que faz para afastar pensamentos ruins? Substitui por outros? Tem alguma técnica? Não, nunca substitui por outros, pelo amor de Deus. É a pior coisa que tu pode fazer. O que eu ensino meus pacientes, ó, com dica de graça agora. Vamos lá. O que eu ensino Dica. meus pacientes? Vai até o final do pensamento. Vai até o final, esgota ele, vai até o pior do cenário. Ah, eu tenho medo de perder o emprego. Vamos lá, né? Já que falamos sobre trabalho. Tenho medo de perder o emprego. Aí tu tem que se questionar. O que vai acontecer se eu perder o emprego? Ah, eu vou ficar desesperado, porque eu vou ficar sem dinheiro. Tá, e aí o que tu tem que fazer se isso acontecer? Ah, eu vou ter que ir atrás de outro emprego. Tá, e como é que tu vai fazer para ir atrás de outro emprego? Vou ter que entregar meu currículo. Pensa em todos os cenários Vai possíveis. em todos os cenários até o final, esgota esse pensamento ruim. Vai até o final, até a conclusão desse pensamento ruim. E lá no fundo, tu sempre vai achar essa solução. Se tu não tiver numa depressão muito profunda, tá? Senão tu não consegue fazer isso. Mas dentro de um cenário de pensamentos ruins, tu tem que esgotar. Fugir dele faz com que ele fique ali e quando tu menos esperar, ele volta de novo. E aí ele volta com muito mais dificuldade, com muito mais medo, né? Sei lá qual é o sentimento envolvido nesse momento, do que se tu tivesse esgotado ele, vai até o final do processo do pensamento. É um sofrimento contínuo, né? Porque vai e volta esse pensamento. Tu só guardou na gavetinha, mas quando tu abrir ela, ele vai estar ali dentro de novo. As famosas gavetinhas que a gente tem, que a Renata sempre fala que não acredita das gavetinhas. Isso aí. Então, esgota o pensamento, vai até o final dele e imagina o pior cenário. E dentro do pior cenário, tu vai conseguir visualizar a solução. Boa dica, ó. Vamos pensar, né? Isso entra no autoconhecimento que você falou. Exatamente. E como a gente identifica a depressão, Renata? Ela não tem cara, né, Margot? Não tem. Semana passada eu fiquei sabendo de uma pessoa que estava no dia anterior, num momento extremamente descontraído, divertido, com família, com filhos, e no dia seguinte tentou suicídio. Então, assim, ela não tem cara, ela não tem voz, ela não tem. O que a gente pode fazer? Essa pessoa, quando ela está em depressão, ela vai não querendo mais nada. Ela vai se desmotivando para o trabalho, ela vai se desmotivando para as tarefas diárias do dia, seja de casa e até do trabalho. Ela não tem mais tanto cuidado com a sua aparência, ela acaba, né, às vezes até não tomando banho.
né? Às vezes ela não tem vontade nem de tomar banho. Então, assim, eles são sinais muito sutis, muitas vezes. E é esses sinais que a gente não consegue perceber em algumas pessoas. Então, assim, ao mínimo sinal de desânimo, né? Porque ele vai começando devagar e ele vai tomando uma proporção muito violenta. A pessoa não tem vontade de sair de casa, a pessoa não tem vontade de sair do quarto, muitas vezes ela não tem vontade de sair da cama. Mas para chegar nesse ponto, ela já passou por um processo de sinais pequenos, assim, de desmotivação. E geralmente a pessoa ela vai mudando um pouco a vida dela, ela vai afastando as pessoas da vida dela para as pessoas também não se preocuparem ou encherem o saco dela, tá? Porque ela não quer falar muitas vezes sobre isso. Então, assim, são sinais sutis de afastamento da vida que a pessoa estava tendo. Isso é um dos pontos que a gente consegue observar. Mas não tem uma regra, né? É muito difícil da gente identificar quem está do lado, quem desconhece, né? Mas é o desânimo e a apatia, basicamente, né? Quando a gente vê que a pessoa já não tem mais o brilho no olho. E como faz para ajudar uma pessoa próxima, uma pessoa querida que está nessa situação, seja um amigo, seja um familiar, que é difícil às vezes também Bem saber difícil. lidar com isso, né? E às vezes essa pessoa também sofre junto Uhum. e acaba precisando de uma psicóloga também para acompanhar a outra pessoa. Como é que faz para acompanhar uma pessoa que tem depressão e o que pode fazer também para não ficar tão pesado para essa pessoa que acompanha? Perfeita a tua pergunta, Margot, porque geralmente a pessoa que está numa depressão forte ali, né, ela não se deixa ser acessada. Ela cria uma barreira realmente para todo mundo que está à volta dela. E aí é bem difícil ajudá-la, né, nesse momento, porque aí ela daqui a pouco não atende um telefone, ela não responde um WhatsApp, ela fica meio que trancada no mundinho dela, no bloqueio que ela criou para o resto da sociedade. Então, assim, uma das formas é ouvir, né? É dizer assim, ó, eu estou aqui se tu quiser falar. Porque a maioria das pessoas vai, ai, mas olha como tá a tua vida, mas olha os teus filhos. Nesse momento, dane-se, para não falar outra palavra, dane-se os filhos. É isso que eles pensam, tá? Eles desconsideram até aquilo que é mais importante. Uma mãe chega a desconsiderar um filho nesse momento. Ela arruma. O processo da doença é tão profundo que nem o filho mesmo. Nem o filho. Ela diz, não, mas o fulano, sei lá, o marido, né, vai cuidar. Ah, não, mas a minha mãe cuida. A minha irmã vai me ajudar. A minha irmã dá conta dele. Ele gosta tanto dela. Ela consegue, assim, ó. Ela não se sente mais nem capaz de dar esse amor para um próprio filho. Então, assim, é escutar, sabe? É mandar uma mensagem, mesmo que ela não responda, dizendo, eu tô aqui. E quando conseguir chegar perto dessa pessoa, tentar mostrar que ela é importante, dar carinho, não necessariamente encher dessas frases que a gente diz, não, mas olha a tua vida, tu tem um bom trabalho, tu tem uma família linda. Isso não funciona, tá? É fazer ela olhar para as coisas boas que aconteceram já na vida dela e ver se ela consegue resgatar o valor que ela sabia que tinha antes. É a única maneira. Nós estamos aqui com a psicóloga Renata Bettiol. Renata, nós já estamos quase no fim do nosso tempo, mas eu queria te perguntar, eu falo dessa forma, mas na psicologia deve ter outros, mas aqueles momentos, como a gente definiu o que é uma tristeza e o que é uma depressão? Porque eu vou te listar alguns momentos assim. Adolescência, por exemplo, né? A gente vê muitos jovens, muitas crianças deprimidas, às vezes é tristeza, mas também pode evoluir para depressão. E pode confundir, né, Margot? Isso. Na adolescência, as mulheres que chegam na menopausa, que é uma mudança hormonal, isso já dá um programa, né? Já dá um programa. No idoso, né? A falta de perspectiva, muitas vezes, se aposenta, fica em casa, não sabe, às vezes pode dar depressão também. E na perda, né? No luto, especialmente. Na perda, seja pela morte ou seja pela falta de alguém mesmo também. Nessas fases, é mais difícil? É mais tristeza ou é mais depressão? Depende. Depende. Porque a gente vê que são fases críticas, né? Isso. Um programa para cada um, tá? É um programa. Um programa para cada assunto. Pode ser. Pode ser. Realmente é vasto aí o que a gente pode falar sobre isso, tá? Existe uma diferença, né, Margot? E da tristeza pode evoluir para a depressão, né?
Então, como é que a gente cria o limite, né? A régua. Passou de tristeza para depressão, ou é só tristeza, ou já está na depressão. É a persistência da tristeza, né? Então, quando a persistência da tristeza, ela vem exatamente com aquilo que eu estava falando antes, com a pessoa querer se afastar da vida, né? Querer criar esse bloqueio com relação a amigos, família, trabalho, aí já está indo para o ponto da depressão. Porque é normal, né? É normal a gente ficar triste. Tu fica, eu fico. É normal a gente, sei lá, perder o emprego, ou às vezes a gente perde dinheiro, ou sei lá, que é outra coisa que a gente pode perder que fica triste. Tem gente que perde quebrando a unha. E tá tudo certo ficar triste, né? Cabelo branco que apareceu. Cabelo branco. Cabelo branco que apareceu de um dia pro outro. E tá tudo certo, porque isso causa um impacto, né? O cabelo branco, ele é associado à idade, né? Estar velho. Então, sim, a gente pode ficar triste e a gente deve ficar triste. Vem aí divertidamente, né? Lembra que eu já falei no outro programa? É que não acredita. Obrigatório assistir divertidamente para entender as nossas emoções. Então, assim, a tristeza, ela vai acontecer, mas ela não é persistente. Ela acaba vindo e aí logo em seguida tu já tá rindo de alguma outra coisa, tu já tá procurando alguma outra, um outro a fazer, ou uma outra diversão, ou uma outra oportunidade, e assim vai. Quando ela é muito persistente, daí ela já pode entrar na fase da depressão. Esse é o limite. Renata, deixa uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, quem está acompanhando aqui pelo youtube.com/Acredita F5, também pelos aplicativos, enfim, nós estamos aí nas redes sociais, nós estamos pelo Radinho Raiz. Deixa uma mensagem de como tornar a vida um pouquinho mais leve, que é um pouco dentro do que a gente falou ontem lá no Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz, lá em Lourdes. Ontem nós falamos sobre isso, né? De tornar a vida um pouquinho mais leve. Qual é a dica? O que tu diria para os nossos ouvintes, para quem acompanha o Acredita Sempre? Primeiro é a gente se conhecer, né? Quando a gente se conhece, a gente olha para nós mesmos e para o outro também com muito mais carinho. E isso nem sempre precisa de psicoterapia, né, Margot? A gente pode se conhecer através de entender qual é o nosso lugar favorito, entender qual é a nossa comida predileta, coisas básicas da vida, aquele questionário que a gente fazia, acho que é da tua época também, porque a gente não tem muita diferença. Qual, Renata? Aquele questionário que era num caderno, né? Qual o seu nome? Qual a sua cor favorita? Sim, a gente passava para os colegas. Isso, e os colegas respondiam. Eu devo ter guardado esse caderno. Olha que fantástico. Isso aí é autoconhecimento. A gente não precisa saber, nossa, grandes propósitos. Se a gente começar por isso, já é autoconhecimento. Será que se os adolescentes fizessem esse caderno, hoje em dia não deve mais ter isso, seria fantástico. Eu não, acho que não tem. Que é uma forma de autoconhecimento, É uma forma de autoconhecimento. Eu tenho paciente com 50 anos que não sabe a sua cor favorita. Porque se perdeu, não sabe o que mais gosta de comer, não consegue escolher qual é a sua comida favorita. Então, assim, imagina o que ela quer de propósito para a vida, menos ainda ela vai saber, né? Então, isso, autoconhecimento, tá? É uma forma de viver muito mais leve, nos ajuda, né? Nos coloca nesse caminho. E a outra questão é valorizar o pequeno. Não adianta a gente só querer o que é grande. A nossa frustração com o que é grande é muito maior se a gente não valoriza o que é pequeno. As pequenas conquistas do dia a dia. E eu não estou falando só daquela questão toda religiosa, espiritual, de valorizar o teto que a gente tem, de valorizar a cama quentinha, de valorizar o trabalho. Não, é valorizar as pequenas coisas. É aquilo que eu falei no início do programa. Um café com um amigo, um almoço em família. Esse momento que a gente está aqui de troca, de construção, de conhecimento. É valorizar os pequenos momentos. A vida se torna muito mais leve. Renata, então, o destaque da Renata ficou na questão do autoconhecimento e de valorização das pequenas coisas, os pequenos momentos, as pequenas conquistas também, né, do dia a dia. Perfeito.
Renata, já vamos combinar a próxima pauta. Vai ser sobre menopausa Tá? e como é que é? Andropausa dos homens? Andropausa, isso aí. Então, menopausa e andropausa, né? Aquela faixa ali dos Bora lá. 40 a mais, Uhum. 50 e tal. Ontem, só um registro, ontem eu estava numa atividade com várias mulheres, um trabalho, foi um retiro, na verdade, um retiro Olha que do meu bacana. trabalho com muitas mulheres. Tudo nas faixas aí de entre 40 e 50. E aí uma disse assim, mas também, né, eu tô na menopausa. E aí ela disse assim, eu pra tudo eu digo, eu tô na menopausa. E Olha aí. menopausa, por isso que eu tô assim. Eu tô com calor, tô na menopausa. E aí ela tava contando, ela é professora, que ela saiu porque ela tava com calor e tal, da sala de aula, deu uma saidinha, aí saiu um aluno dela. E ela disse, o que tu tá fazendo aqui? Dele disse, eu acho que eu tô na menopausa. Então, quer dizer, né, a gente utiliza a menopausa também pra... Aham, como desculpas. como desculpa. Como subterfúgios. Foi muito interessante, porque cada um tinha uma ideia da menopausa, né? Uma dizia, eu é o calor, eu tô mais irritada, eu tomo meu remedinho pra mim, né? Pra poder, no dia a dia. Então, assim, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, então já tem a pauta da É nossa bem bacana, vamos próxima falar sim. participação. Uhum. Obrigada, Renata Betiol, psicóloga aqui com a gente. Deixa tuas redes sociais, Renata. Renata Betiol no Facebook e Psico Renata Betiol no Instagram. Fico Renata Betiol. Renata sempre dá boas dicas.